Exemplo 3. No exemplo 3, então, a gente tem f de x igual a x mais 1 elevado a 1/3. Quando eu tenho, então, x mais 1 elevado a 1/3, eu tenho uma raiz cúbica de x mais 1. Então, vamos lá. Como que fica, então, as derivadas? Vamos calcular as derivadas primeiro. f' de x. Então, eu posso, é a regra da potência, cai 1/3, vai ficar 1/3, vezes x mais 1, subtrai 1 no expoente. Então, vai ficar 1/3 menos 1. Mas o 1 pode ser visto como 3 sobre 3. Então, 1 menos 3 em cima vai ficar menos 2 sobre 3. Então, menos 2/3 em cima. Tá? Depois, bom, eu posso reescrever. Depois, para calcular a segunda derivada, a gente vai usar essa expressão. Mas eu posso reescrever essa função. Não precisa, mas eu posso reescrever se precisar, tá? Posso jogar para baixo, porque o expoente é negativo, fazer toda essa parte. Mas vamos deixar assim. Quanto fica f duas linhas de x, então? Vou derivar de novo. Então vai cair o expoente, menos que estava lá em cima com mais aqui, vai ficar menos 1/3 vezes 2/3. X mais 1, subtrai 1 no expoente. Já tinha menos 2/3, agora eu vou subtrair 1. Subtrair 1 é a mesma coisa que subtrair 3 por 3. Denominador igual, conserva. Menos 2 menos 3, menos 5. Então aqui é menos 5 sobre 3. Ok? Fazendo então esse produto, menos 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. X mais 1 elevado a menos 5 sobre 3. Ok? Vamos lá então. Agora a gente vai começar. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é encontrar o domínio da minha função. Bom, eu tenho uma raiz cúbica ali, né? Mas raiz cúbica não tem problema com questão de sinal, porque é potência ímpar. Então eu posso tirar o sinal sai para fora, entra para dentro sem problema nenhum. Então não tem nenhum tipo de problema. Se não tem nenhum tipo de problema, então quer dizer que o domínio da minha função é todo mundo, todo R. Segunda etapa. A segunda etapa é para a gente então calcular, encontrar os pontos de intersecção. Né? Então primeiro eu posso calcular o valor da f no zero. Se eu colocar 0, vai ficar a raiz cúbica de 1, que é 1. E o que mais? Sabemos onde que ela zera? Então, x mais 1 e x mais 1 elevado a 1/3, né, que é a raiz cúbica de x mais 1, isso é 0 se e somente se o x mais 1 for igual a 0. Se e somente se o x for igual a menos 1. Tá? Então, x igual a menos 1 é o ponto onde a função corta o eixo x. Tá? E ela vai cortar o eixo y no 0. Muito bem. Terceira etapa. Terceira etapa pede para a gente encontrar os pontos críticos. Né? Então, os valores que anulam a primeira derivada. Então, eu quero saber quando que f' de x, que é igual a 1/3 de x mais 1 elevado a menos 2/3 é igual a 0. Ok? Antes de escrever isso, vamos reescrever essa função, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. 1/3. Potência negativa joga para baixo. Então vai ficar 1 sobre x mais 1 elevado a 2/3. Então 1/3 vezes. Agora eu posso reescrever isso como sendo raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado. Ok? Então vamos ver, quando que isso aqui é igual a 0, pessoal? Eu estou com uma expressão no denominador, então isso aqui nunca é 0. Então isso aqui é sempre diferente de 0. Né? Então isso aqui é sempre diferente de 0, ou seja, a gente não tem pontos críticos. Então f não tem ponto crítico. Tá? Então f não tem ponto crítico. Quarta derivada. Quarta etapa. A quarta etapa é para a gente encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento, ou seja, achar o sinal, estudar o sinal da f'. Então, a gente tem que estudar o sinal da f'. A raiz cúbica não interfere em sinal.
x mais 1 ao quadrado é sempre positivo. Então eu estou com uma coisa que é positiva, raiz cúbica de uma coisa que é positiva, então tudo é positivo. Então, sinal da f'. A f' de x, que é igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x mais 1 ao quadrado, ela é sempre positiva. Tá? Então, sempre maior que zero. Depois, quinta etapa. Se ele é sempre maior que zero, significa que ela é sempre, f é sempre crescente. Ela nunca se torna decrescente. Né? Não tem ponto crítico, não se torna decrescente, ela só cresce. Tá? E na quinta etapa pede para a gente encontrar os máximos e mínimos locais. Né? Os máximos e mínimos locais são pontos que fazem parte, né, de ponto crítico. Né? Como f não tem ponto crítico, não temos candidatos. Né? Não temos candidatos a máximos e mínimos da função. Então ela não tem pontos de máximo e de mínimo. Né? Não temos máximos ou mínimos locais. Tá bom? Não temos máximos e mínimos locais. A sexta etapa. A sexta etapa, a gente tem o seguinte. Sexta etapa, determinar a concavidade e os pontos de inflexão. A concavidade e os pontos de inflexão vão ser dados pelo sinal da F'. Né? Então vamos entender o sinal de F'. Quem é F'? A F' de x é dada por menos 2 sobre 9 x mais 1 elevado a menos 5 sobre 3. Então isso aqui eu posso passar para baixo, né? Então isso é menos 2 sobre 9, 1 sobre x mais 1 elevado a 5 sobre 3. Então isso aqui é menos 2 vezes 1 sobre raiz cúbica, 2 sobre 9, raiz cúbica de x mais 1 elevado a quinta. Ok? Então olha só, o sinal, então isso aqui implica o seguinte, ó, que o sinal da F', vai ser igual a quanto? Ó? Bom, aqui ó, eu tenho negativo aqui, né? Então eu tenho essa expressão, x mais 1 à quinta. A quinta vai ter o mesmo sinal de x mais 1, porque eu tenho potência ímpar. O que está aqui dentro, raiz cúbica, tem o mesmo sinal do que está dentro, né? Então, porque é ímpar. Então, o sinal vai ser o sinal de x mais 1, só que negativo. Então, isso aqui é menos o sinal de x mais 1. Então, como que fica o sinal? Eu sei que no 1 ela troca de sinal, né? No menos 1, na verdade. Então, para x menor que menos 1, isso aqui é negativo. E negativo com negativo vai ficar positivo. E para x maior que menos 1, eu tenho que essa parte vai ficar positiva. Com o sinal negativo, mais com menos é menos. Então, vai ficar negativo. Então, antes do menos 1, ela tem concavidade para cima e depois ela tem concavidade para baixo. Então, F é côncava para cima de menos infinito até menos 1. E côncava para baixo
de menos 1 até mais infinito. Certo? Então, temos essas concavidades da nossa função. Então, quer dizer que no menos 1, ela muda de sinal. Se ela muda de sinal, significa que a nossa função, como ela está definida em todo R, né, significa que ela tem um ponto de inflexão. Então, logo, x igual a menos 1 é ponto de inflexão. Certo? X igual a menos 1 é ponto de inflexão de F. Beleza. Vamos ver como que fica então o gráfico dessa função, tá? O esboço. Eu vou desenhar aqui bem no cantinho aqui, pessoal, que é o espaço aqui para não apagar as informações que a gente tem aqui. Bom, não temos ponto crítico, a função sempre é crescente, né? E ela muda de concavidade no menos 1. Então o único ponto importante que a gente tem aqui é o menos 1, né? Bom, mas a gente sabe das intersecções, né? Ela intersecta o eixo y para x igual a 0, o y vai ficar igual a 1. E ela intercepta também o eixo x no menos 1. Então aqui ela vai interceptar. Ok? No menos 1. Então para x menor que menos 1, eu tenho que a função f é negativa. Então ela vem aqui do menos infinito, né? A concavidade dela é para cima, então ela vem com concavidade para cima, crescente, até aqui no 1, menos 1. Depois ela vira, a concavidade passa a ser para baixo, né? Porque o x igual a menos 1 é um ponto de inflexão. Então aqui vai passar a ser alguma coisa assim. E cresce. Ok? Então esse que é o gráfico da nossa função f de x igual a raiz cúbica de x mais 1.